Muito bem, alunos, estamos aqui nesta abertura deste novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2020, né? E nessa abertura, amados irmãos, nós que já fizemos a exposição da Palavra de Deus, eu quero falar deste ponto central do livro de Jó. Nós vamos, durante todo esse trimestre, falarmos de Jó, né? O livro de Jó. O ponto central nessa manhã vai nos falar, amados irmãos, do livro de Jó, porque ele é, na verdade, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida, né? Nós vamos ver que no livro de Jó, como você tem a revista, há vários tópicos, né? O primeiro vai tratar da autoria, o segundo tópico a estrutura literária, e o terceiro, por fim, vai falar da natureza da mensagem, né? Então, nessa introdução, nós vamos entender que o livro de Jó, ele é diferente, né? Você pode observar aqui que há três círculos, né? Três círculos, e nesses círculos você vai observar que o livro de Jó é diferente. Primeiro, diga comigo, pela estrutura, pelo estilo e pelo conteúdo. Repita comigo: pela estrutura, estilo e conteúdo. Estrutura, estilo e conteúdo, tá? Isso demonstra a grandeza de Deus, amados. O tópico 1, que fala da autoria, das datas, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso também. No ponto 1 do primeiro tópico, para o cristianismo histórico e conservador, número 1, você vai ver assinalado aqui esse primeiro ponto verde: o livro de Jó não é uma ficção religiosa, como alguns afirmam ser. Ele não é. Ponto. É uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. Quem é o autor? Deus. É Ele que está escrevendo a nossa história pelo ponto de vista que colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, né? No segundo ponto desse primeiro tópico, a pessoa histórica de Jó. Você vai ver que a lição ela vai falar, né, baseada em provas incontestáveis, que são registros bíblicos, que você vai ver a menção do livro de Jó, né, e da pessoa de Jó nestas narrativas do profeta Ezequiel, Tiago, e também nessa expressão que nós vamos falar um pouco mais à frente para os irmãos. No ponto de número 3 ainda do primeiro tópico, vai falar da região onde se deu todos esses acontecimentos na história do nosso personagem central aqui, que é Jó. No ponto de número 4, a época de Jó. Como que era a época dele, né? Como era o estilo de vida, né? Como se dava, né, aquele tempo, né? E a síntese do tópico 1, né, que fala sobre a autoria do livro de Jó, ela é desconhecida, mas a sua autenticidade ela é comprovada. O tópico 2 é uma estrutura literária que fala sobre o livro de Jó, que fala desta poesia que o livro de Jó traz consigo, né? No segundo tópico, ponto 2, fala de toda a organização do texto em poesia, né? Falando que o monólogo é feito por Jó, né? Mas traz ciclos com isso. O terceiro ponto do segundo tópico fala da abundância de figuras de linguagem, né? O livro de Jó ele é rico em metáforas, né? O terceiro ponto do segundo tópico fala da abundância também de figuras de linguagem, né? Um pouco mais precisa, né? E nessa síntese aí, você vai ver que o livro ele apresenta uma estrutura literária de prosa, diga-se comigo, de prosa, poesia e prosa. Prosa, poesia e prosa, tá? O terceiro tópico vai tratar, amados irmãos, falar um pouco do sofrimento. E vai falar assim como uma pergunta: por que os justos sofrem?
Eu já preguei sobre isso aqui um dia, não sei se os irmãos estão lembrados, né? No terceiro tópico, no ponto 2, está uma pergunta muito interessante: existe bondade desinteressada? Eu vou falar isso aqui também nessa manhã. Existe bondade desinteressada, né? Terceiro ponto do terceiro tópico: pode o homem compreender a Deus? Pode o homem entender a Deus através do seu sofrimento? E a síntese desse terceiro tópico vai falar principalmente da questão do livro de Jó sobre o seu sofrimento. Está preparado aí? Já apertou o cinto no banco? Nós vamos decolar para uma viagem agora sobre o livro de Jó. Nós vamos para um início de estudos, né, durante o decorrer de todos estes próximos 12 domingos, falarmos baseados no livro de Jó. Antes eu quero deixar aqui uma frase para vocês, né? Diga assim comigo: o sofrimento, com base no que a Bíblia diz, se torna suportável quando olhamos a vida segundo o ponto de vista de Deus. Essa é a síntese maior da nossa vida. Então, o meu desejo é que todos os nossos estudos sejam uma fonte inspiradora para você que vai ingressar e vai estar conosco durante o decorrer de todos estes meses, né? Vamos para o desafio aqui hoje. Você que vai estudar todos estes domingos, vamos para o desafio aqui. Vamos começar a partir de hoje fazendo a leitura do livro de Jó, um capítulo por dia. Quantos capítulos, pastor, se resume o livro de Jó? 42 capítulos. Deixa eu te dar um desafio aqui. Se você começar a ler o livro de Jó, no primeiro capítulo hoje, sabe, depois do almoço, que dá aquele soninho, eu vou te ajudar você a ter um pouco mais de vontade de dormir um pouquinho à tarde, né? Quando você terminar de almoçar, ajudar a sua esposa a lavar as panelas que sujou a louça, né? Marido bom faz isso, né? Arrumar tudo, senta com a tua família e diz assim: vamos ler o capítulo 1 do livro de Jó. Você vai ler, com certeza vai te dar sono. Você leu, já vai fazer o seu soninho, já vai acordar renovado para poder vir para o culto. Amanhã, faça a mesma coisa. Se você ler um capítulo por dia, no final do último domingo em dezembro, você terá lido o livro de Jó 2 vezes. Algo interessante, não é? Se você ler um capítulo por dia, no último domingo de dezembro, você terá lido 2 vezes o capítulo do livro de Jó, todos os capítulos. Bom? Amém? Amém. Quem vai topar? Esse amém não foi nem aqui no altar eu ouvi. Amados, pratique a leitura e cresça na informação bíblica. Bom, hoje eu vou iniciar essa aula falando justamente desse panorama geral para todos vocês. Então vamos lá. O livro de Jó, ele faz parte, né, de 5 unidades literárias, né, que são conhecidas como os livros poéticos. Quem fez o CFO vai estar recordando disso agora, né? Esses 5 livros poéticos são, quais são, pastor? Repita comigo: livro de Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes, tá bom? Então Jó, Salmos, o que mais vem? Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes, tá bom? O livro de Jó, ele é provavelmente o livro mais antigo da Bíblia. Eu já disse para vocês aqui, isso não é novidade, que a nossa Bíblia ela não está com os livros em ordem cronológica, tá? Os nossos livros não estão nesta ordem. Então, não é porque o livro de Jó está lá perto de Salmos, Eclesiastes, Provérbios,
que ele é um livro que foi escrito depois. Não, acredita-se e provavelmente ele é o livro mais antigo da Bíblia. Eu disse aqui que tem gente que acredita que o livro de Jó ele é apenas uma alegoria, né? O que é alegoria? Alegoria, amados irmãos, são fatos que não são verdades, não aconteceram, é apenas uma maneira de tentar falar sobre alguma coisa. Mas na verdade o livro de Jó, amados irmãos, é uma história verdadeira, né? E aconteceu de fato. Tanto é que Jó ele é tão real como o livro de Daniel é real, como o livro do Gênesis que fala de Noé, que Noé é real, né? Jó ele é real. Tanto é que Deus ele citou o nome destes três personagens quando ele entregava uma palavra ao seu servo chamado profeta Ezequiel. E você vai ver que no Novo Testamento também Tiago ele faz citações, né, justamente de Jó. Então você vai observar que isso não é uma história fictícia. De fato Jó ele existiu e com um propósito da parte de Deus, né? Toda a sua história foi relatada com propósitos da parte de Deus. A data e o autor do livro de Jó ainda são desconhecidos, né? As pessoas tentam datar, mas ninguém chega a uma data precisa. Então, tanto a data, né, e o autor de quem escreveu o livro de Jó, eles são desconhecidos. Ninguém sabe de fato em que época se deu, mas temos um entendimento de quando tudo isso se deu, e eu vou falar um pouquinho mais à frente. E também não sabemos quem escreveu o livro de Jó. Existem algumas especulações por parte de quem estuda, né? Mas não existe nada comprovado, alguma coisa que possa dizer foi ele quem escreveu. É como o autor de Hebreus e alguns outros livros do Novo Testamento, que algumas pessoas tentam, né? Até dizem que foi quem escreveu, mas não está escrito. Se não está escrito, eu só posso conjecturar, eu não posso afirmar. Porque se eu afirmar, eu tenho que sustentar minha tese. E até hoje eu não vi pastor nenhum, pastor que tem juízo, fazer isso, né? Então, Jó ele viveu, amados irmãos, segundo o livro de Jó, na terra de Uz, né? Onde que estava a terra de Uz? Ao leste de Canaã, né? Você olhar o mapa, você vai ver que ele está ao leste de Canaã, e isso é uma consideração por parte de todos que estudam a palavra de Deus, né, e concordam com isso, que ficava justamente próximo de Edom, né? Nós já falamos isso no trimestre passado, falamos de Edom aqui. Como ele era nativo do norte da Arábia, então você vai ver que todo o plano de fundo do livro de Jó, ele é praticamente baseado na cultura árabe e hebreu também, tá? Até porque não há nada no livro de Jó que indique, não há indicação nenhuma, né, que Jó tinha conhecimento das leis hebraicas, né, que foram dadas a Moisés. Não há indicação nenhuma. E talvez você possa perguntar onde estão essas indicações? No livro do Êxodo, né? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, e possa ser que haja já uma pergunta nessa afirmação que eu estou dando, já que não havia nenhuma base, né, nas leis que Moisés aplicou, porque ele não está vivendo nesse tempo, e você possa me perguntar, pastor, mas não está registrado que Jó ele oferecia sacrifícios ao Senhor em favor dos seus filhos? Também não há comprovação nenhuma que o sacrifício que Jó estava fazendo era baseado nas leis, né, mosaicas, nas leis hebraicas. Não há nenhuma comprovação disso.
Se Jó fazia isso é porque ele tinha entendimento que era necessário, mas não baseado em regras, como o povo hebreu recebeu através de Moisés. Está bem claro isso, alunos? Está bem claro, alunos? Se não está, eu explico. Está bem claro? Então vamos lá. O livro de Jó, ele é considerado, como eu disse agora há pouco, um livro universal. Tá? Por que ele é universal? Porque ele fala de um assunto que eu mencionei agora há pouco na abertura, é um assunto milenar. Como assim, pastor? Desde que o homem existe e ele foi expulso do paraíso, do jardim fechado que Deus tinha, o homem passou a sofrer. O homem passou a sentir dores. O homem passou a viver com o sofrimento. Então, o sofrimento é um assunto mais pertinente em todos os tempos, principalmente nesse tempo, principalmente nos tempos anteriores. Esse assunto ele é milenar. Por isso que o livro de Jó, diga comigo, ele é universal. Porque ele fala do sofrimento humano. O livro de Jó, amados irmãos, é uma forma especial escrita para abordar justamente esse tema. Ele trata desse tema de uma maneira assim muito universal. E é claro que ele não traz assim consigo todas as respostas, né? Não traz consigo as respostas que às vezes a gente procura por meio de alguns acontecimentos na nossa vida, mas as longas discussões que são encontradas no livro de Jó, ela chega a nos trazer algumas verdades que nós consideramos significativas ao ponto de vista de cada sofrimento, né? E uma compreensão nesta questão milenar que a humanidade sofre, falando do sofrimento humano, tá? A história de Jó, ela é muito conhecida até por pessoas que não leem a Bíblia. Você já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas, até que nunca pegaram um exemplar da Bíblia e leram, elas conhecem o livro de Jó, conhecem pelo menos o personagem, porque o personagem está associado ao quê? Eu não sou ouvido da igreja, ao quê? Ao sofrimento. Tem gente que justamente acaba personificando, né, o seu sofrimento e dizendo assim: eu estou que nem Jó. Você já ouviu isso? Alguém dizer assim: eu estou que nem Jó. Ora, automaticamente lembrando de Jó, associamos ao sofrimento. Glória a Deus. Veja que muitas pessoas que já ouviram falar do livro de Jó, elas não conhecem Jó, só conhecem o sofrimento, mas não conhecem o porquê do sofrimento, como aconteceu o sofrimento e até quando durou o sofrimento de Jó, tá? Agora eu quero afirmar uma coisa para vocês aqui. Você sabia que o livro de Jó é diferente de todos os livros? Ele é um livro diferenciado. Você que está tomando nota aí, anota bem, que isso pode ser usado para você amanhã, até para você criar um sermão, né? Eu acredito que essas são informações riquíssimas, né? Pastor, por que o livro de Jó ele é diferenciado? Porque é o único livro da Bíblia que aborda esse tema milenar. O único livro da Bíblia que você vai ver ele traçando esse problema, né? E ele vai falar de uma maneira não filosófica, mas filosofando, né, sobre dois questionamentos principais. E eu vou falar do primeiro aqui. Ponto número 1: por que os homens sofrem? Número 2: por que eles sofrem como sofrem?
Vou repetir. Número 1, porque os homens sofrem. Número 2, porque eles sofrem. Veja que, por isso, nós precisamos considerar aqui nesta manhã, amados, que existem duas formas de sofrimento, e nós temos esse entendimento quando estudamos as Escrituras. Diga assim comigo: primeiro, o sofrimento acontece chamado, repita comigo, mal moral. O que é o mal moral? O mal moral é a maldade que a pessoa faz contra o seu próximo. Isso é chamado mal moral. Repita comigo: o mal moral é o mal, é a maldade que a pessoa faz com o seu próximo. Número 2, repita comigo. Número 2, o sofrimento que vem do mal natural. Pastor, o que é o mal natural? Ora, você vai se deparar, como eu já me deparei, qualquer outra pessoa que já se deparou, de repente você vai perder a saúde. Isso é um mal natural. De repente você pegou uma doença, você contraiu. Isso é um mal natural, por exemplo, doenças. Mal natural são tragédias na natureza, como por exemplo ciclones, terremotos, todas estas manifestações. Por exemplo, um incêndio de grandes proporções, é um mal natural. Ou falar deste mal natural que todos nós um dia vamos sofrer, que é, quem sabe dizer? O quê? A morte, isso mesmo. Um dia todo mundo vai morrer, a não ser se Jesus voltar. Aí nós vamos ser transformados, como Paulo afirma na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz que nós vamos ser transformados, vamos ter um corpo semelhante ao de Cristo, tá? Agora, estes sofrimentos, amados irmãos, são sofrimentos que as pessoas precisam enfrentar, e se não enfrentar, vão ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que conviver com o mal natural. Agora, existe o mal moral, e esse precisamos combater. E você sabia que existem crentes maldosos na igreja? Porque não combatendo o mal natural na sua vida, esse mal moral, ele projeta tudo. Ele não sabe diferenciar mal moral, que é o que eu acabo tendo influência direta na vida do meu irmão, do meu próximo, mas ele quer respostas para o mal natural. Na verdade, o mal natural todos nós vamos ter que enfrentar um dia. Agora, o mal moral, ele precisa ser tratado pessoalmente por cada um de nós. Sabe essa caixa aqui que a gente carrega, a nossa alma? Essa caixa, essa estrutura, ela é uma caixa que tem índole, e a índole dela é má por conta do pecado. Se essa caixa ela não for influenciada pela palavra, se ela não for regida pelo Espírito Santo, com certeza, no primeiro golpe que alguém tiver contra mim, esse mal moral vai se manifestar. Pastor, me dá exemplo de um mal moral. É quando eu falo da vida do próximo. Só o fato de você falar de alguém, você está praticando o mal moral. Falar como assim, pastor? Você depreciar a pessoa, você apontar os erros que ela comete. Deus só aprova uma maneira de você aprovar todos os pecados que alguém está cometendo. Você sabe quando é isso que Deus aprova? E eu posso apontar o dedo para você e dizer que você está fazendo isso, que você está fazendo aquilo. Você sabe quando é que Deus aprova isso? Só uma única maneira que Deus aprova, quem sabe?
Ninguém sabe. É quando eu estou de joelhos. É quando eu digo: Senhor, ajuda o irmão. Senhor, ele está cometendo isso, isso e isso, e isso não vai levar ele para o bem. Agora, eu chegar diante de uma pessoa, como para o Anderson, e dizer: Anderson, fulano é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Mas por que o Anderson pode? Mas por que o senhor está falando isso? Porque me disseram. Eu disse ontem, eu estava num encontro familiar, e eu disse para uma pessoa que serve a Deus numa outra denominação, eu disse para ela o seguinte: o ser humano, ele tem uma dificuldade de entender isso. Ele nunca para poder saber como se deu os fatos, e já julga a pessoa às vezes pela sua aparência, já decreta a falência da pessoa pela aparência, ou porque alguém disse alguma coisa dela. E nós não podemos fazer isso, irmão, porque fazendo isso nós estamos praticando mal moral. E para falar de uma pessoa, primeiro, já não devo falar de ninguém. Sim ou não? Sim. Eu não posso falar de ninguém. Eu não posso falar de igrejas. E a gente criou um péssimo hábito de fazer essas coisas. Falar dessas instituições. Ah, pastor, mas eles têm uma doutrina. A doutrina que tem que ser combatida, não é a pessoa e não é a igreja. Eu não posso afirmar que nesses lugares, presta atenção aqui nessa manhã, eu não posso afirmar que nesses lugares não tem crente salvo, irmão. Agora eu sou o juiz e o tribunal está na minha mão para me julgar quem vai para o céu e quem não vai. Então, cuidado para você não praticar uma moral dentro da sua instituição religiosa, dentro da igreja onde você serve o Senhor. Se você não vai muito bem com a cara dele ou dela, isso não te dá direito de você falar de ninguém. Eu sei que, irmãos, que a gente está numa sociedade que às vezes não dá para conviver com a pessoa, mas isso não te dá direito de você falar dela. Cuidado com as suas palavras, né? Porque são elas que vão te julgar também, porque você vai colher o que você plantou. Bom, então, para cada sofrimento natural, é natural que o ser humano ele tente achar uma explicação. Por exemplo, por que o lenço caiu? Por que o carro bateu? Por que fulano ficou doente justamente no dia da gente viajar? Então o ser humano ele tenta, explicações, e nessa tentativa o ser humano ele aplica uma lei chamada, repita comigo, lei, causa, efeito. Essa lei chamada causa e efeito, a pessoa tenta descobrir por que aconteceu isso. Ou ele vai tentar aplicar uma segunda lei chamada, repita comigo, lei da semeadura ou da colheita. A pessoa está sofrendo porque ela plantou. Não é assim que a gente diz? Tudo isso está acontecendo porque você plantou. E olha, eu ouvi isso no encontro ontem de família. Eu ouvi isso lá. Nem assim que a gente pensa. A gente olha para o ímpio e diz assim: está vendo? O ímpio plantou, colheu. É justamente essa aplicação que nós fazemos. Mas normalmente nós consideramos que o ser humano ele sofre porque alguns acreditam que ele nasceu para sofrer. Tem pessoas que dizem assim: não, eu nasci para sofrer, eu nasci marcado para viver desse jeito. Tem uns que dizem assim: eu nasci marcado para ser pobre. Outro diz assim: eu nasci marcado para viver lá nas palafitas. Não que isso não seja uma moradia digna. Eu conheci muitas pessoas dignas, cheias do Espírito Santo, que moravam em palafitas. Mas eu estou falando aqui de uma outra realidade, de pessoas que afirmam o seu estado ruim, que eles aplicam para si, colocando justamente nesta colocação da sua vida. Foi marcado para viver dessa forma, marcado para sofrer. E alguns consideram isso por conta até dos pecados praticados pelos seus ancestrais. E aí da onde é que vem essa verbalização que passou a ser uma prática entre os cristãos
no cristianismo do último século aí, e isso passou a ser uma prática nos anos 90, quando se começou a acreditar-se em maldição hereditária. Isso a Bíblia combate. Eu até acredito que existe mal, posso até acreditar, não estou dizendo que acredito na totalidade, mas eu até acredito que existe maldição hereditária na vida de quem não tem Jesus, porque os demônios podem estar perturbando a casa dele, vai perturbar o filho, isso aí eu não discordo, mas a partir do momento, irmão, que eu levantei a minha mão, eu recebi Jesus como meu Salvador, nenhuma maldição há para quem está em Cristo Jesus. Esse negócio de fazer campanha para quebrar a maldição, então a cruz não tem poder e o sangue de Jesus nenhum. Eu acredito que a pessoa ela precisa fazer uma campanha para ela aprender a palavra, aprender a buscar a Deus em oração, para se livrar de males que ainda ela está ali associado a eles na convivência. Agora, dizer que eu estou marcado por uma maldição, não, tudo foi anulado na cruz quando Jesus morreu. Nós precisamos, na verdade, conhecer a Bíblia e parar de estar indo por esses atalhos que as pessoas têm aplicado por aí, enganando a muitos nesta explicação aí. Olha só, alguns até associam essa ideia que eu estou falando para vocês de sofrimento, que foram marcados, porque elas têm a ideia, e nesses termos gerais, alguns até dizem assim, por exemplo, falando de casos de sofrimento, elas apontam para aquilo, para isso e tal, e já tem resposta já. Interessante que todo mundo já nesse momento já tem uma resposta para o sofrimento. Aparece até gente na hora, parece que eles descem de paraquedas assim, isso aconteceu por conta disso aí. Por exemplo, eu lembro no dia que eu sofri esse acidente de carro, foi o único acidente, graças a Deus tem me guardado até hoje, quando aconteceu aquele problema que os irmãos sabem, e quando eu estou ali esperando socorro, chegou um guarda rodoviário, influenciado pelo mal, porque as palavras dele denunciou isso. Quando ele chegou para mim, ele não perguntou primeiro para mim se eu estava bem, se eu estava com dor. A primeira coisa que ele falou para mim foi: você estava correndo em alta velocidade. Eu quase perguntei para ele, eu não ia falar um negócio daquele, que eu não ia confrontar a autoridade, eu estava sentindo dor, eu estava preocupado com a minha mãe, com o meu cunhado, com a minha irmã, mas eu quase perguntei para ele: o senhor estava aqui na hora? O senhor viu do jeito que eu entrei na rodovia o que foi que aconteceu? Tem gente que desce assim de paraquedas, irmão, e já diz na hora o que aconteceu, sem ter visto nada, e já diz por que aconteceu. Você já viu uma história que vão começar a contar para você e que aconteceu algo ruim, já vem na tua ideia na hora por que a pessoa acabou tendo todo aquele efeito das consequências do que aconteceu? Isso é o mal moral. A gente precisa saber os fatos, irmão, meio e fim. A gente não pode julgar ninguém. A gente também não pode dizer: eita, bem feito, está pagando com a mesma moeda. Olha lá, tá vendo? Não, irmão. A gente precisa crer, amados irmãos, que o sofrimento ele faz parte da vida de todo ser humano. E isso ainda eu posso afirmar para você, que existe um mistério por parte de alguns sofrimentos, que nós nunca teremos respostas aqui, mas lá na eternidade. Como diz um teólogo, um amigo meu, que eu dirigi a igreja com esse teólogo às vezes sentado na minha frente, pregando e ensinando, e um dia ele trouxe uma frase maravilhosa. Eu amo ele, na verdade, o irmão Jefferson. Ele disse assim, que lá no céu será uma eterna descoberta. Nós vamos entender muitas coisas relacionadas e sobre sofrimento também. Vamos lá?
Existem outras considerações e mistérios que estão envolvidos no sofrimento, e são simplesmente assim, amados, nós não temos nenhuma explicação muito simples. Tem coisa que acontece e ninguém tem explicação. Aí tem gente que já espiritualiza a coisa, né? Você já viu algumas pessoas que acabam espiritualizando a coisa? Não, isso aí foi o diabo, isso aí foi o demônio e a gente não tem uma explicação. Aí qual é a explicação mais fácil? É o diabo. E a gente vai dando crédito para tudo para o diabo. O diabo fez, o diabo faz, o diabo fez, o diabo faz. A gente precisa perder essa mania de dar crédito quando a gente não sabe de quem de fato é o crédito. Eu vou dar um parênteses aqui, tentar explicar por que a gente tem que parar de dar crédito. Você já viu quando muitos países aí que são contra os terroristas, e acontece uma tragédia, alguém se explode, um carro-bomba explode, aí todo mundo já fala, não foi aquele clã, não foi aquela facção, não foi aquele... E chega de paraquedas alguém e diz, claro, querendo se promover, dizem que é eles. E querem os créditos para eles, já que estão dizendo que é eles, e na verdade, eu gosto de ler muito desses livros que falam de guerras, que falam de filmes que falam como que o mal ele é projetado, e a gente acaba aprendendo, irmão, que muita coisa não é como foi dita. Tem gente que às vezes quer receber o crédito. Nós precisamos parar de estar dando crédito, irmão, e a gente tem que crer mais na ação de Deus. Se aconteceu, foi por permissão de Deus, e se Deus permitiu, Deus é poderoso para mudar essa situação. Nós não cremos em coincidência, nós cremos em providência divina. Amém? Deus não está no controle de tudo? Vamos perguntar, por que Deus permitiu que os aviões atingissem a Torre Gêmeas? Ora, não foi eles que quiseram atingir? Ou você acha que Deus queria? Deus soprou um vento e o vento ajudou os aviões a baterem nas torres? Ora, se o homem quis e não houve nenhuma intervenção, nada é impedido aquele avião cair lá. É a ação do homem. Deus não controla e não fica manipulando ninguém, não. Agora, você sabe uma coisa que Deus quer que aconteça? É que todos sejam salvos em Cristo Jesus. Porque os que morreram com Jesus estão todos no céu. Agora, os que não morreram com Jesus, irmão, infelizmente é tristeza e dor e lamento, né? Agora, claro, amados irmãos, que o livro de Jó, ele não vai resolver todos os problemas do mal, não. Nós não vamos ter todas as explicações, nós não vamos ver o livro de Jó tratando de todo o mal que durante o decorrer de toda a humanidade tem perseguido, claro, mas observe que ele tenta nos dar algumas respostas para a ação do mal. Você vai observar que existem ainda alguns mistérios e muitos mistérios ainda nesta questão, mas quando a gente passa a investigar o assunto e conversar um pouco mais sobre o tema, nós passamos a ter assim, amados, uma compreensão maior, né? A gente passa a ver que o tema ele traz uma segurança de informações para a gente. A gente acaba conhecendo o pleno, né, e o completo, né, momento na vida de Jó, quando ele sofre, o que ele passa, a ação do mal, né? E a gente passa a ter uma outra visão desse ponto. Falando da mensagem do livro de Jó, a mensagem principal dele vai nos mostrar basicamente que o problema da existência ou não da chamada fé, repita comigo, fé desinteressada. Está fraco, fé desinteressada. Para quem conhece bem a história do livro de Jó, vamos ler Jó capítulo 1, versículo 11. Você vai ver que a história fala sobre Satanás. Satanás ele chega sutilmente sugerindo que a adoração de Jó é uma adoração egoísta. Quem lê para mim aí? Capítulo 1, verso 1 do livro de Jó. Capítulo 1, verso 11. Vai, estende a tua mão
Você está vendo? Obrigado, minha irmã. Você está vendo o que Satanás está fazendo? Ele chega assim sutilmente, e ele diz para Deus que a adoração por parte do homem é algo egoísta. Por quê? O que está escrito no livro de Jó, verso 11 aí? Olha o que Satanás está dizendo. Cadê? Leia, minha irmã, por favor. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tens, tudo. e verás se não blasfema de ti na tua face. Obrigado, minha irmã. Satanás leva uma ideia baseada nessa afirmação, e é aonde a gente começa a fazer algumas perguntas aqui, algumas questões, porque baseada nessa afirmação de Satanás, nós vamos pensar em algumas perguntas, baseadas no tipo que, por exemplo, a gente de vez em quando ouve. Por exemplo, será que o homem que serve a Deus, ele continuaria servindo a Deus se as coisas saíssem erradas e as suas orações não fossem respondidas? Segunda pergunta: será que o homem adora a Deus somente porque ele é e é Deus de fato, sem considerar vantagem alguma através da sua fé? Será que alguém serviria ao Senhor sem ter nenhum lucro pessoal com isso, sem bênção, sem oração atendida? Será que o homem, ele viveria assim, orando, sem uma resposta de Deus? Ele continuaria adorando e servindo a Deus da mesma maneira? É com base nessa pergunta de Satanás que nós passamos a pensar se de fato eu e você estamos servindo a Deus pelo que Ele é, ou pelo que Ele faz. Tem até hinos que já foram escritos baseados nesse sofrimento de Jó. É pensando nisso que o livro de Jó, amados, é mais do que um levantar a questão de sofrimento de justos. Na verdade, ele aproveita e fala desta sugestiva pergunta ou ação de Satanás, e também ela trata da motivação de uma vida piedosa, o que leva ao fato que uma pessoa, ela adora a Deus pelos bens que já recebeu, pela bênção que está aproveitando, ou pela saúde que ela tem, ou simplesmente ela é um apaixonado por Jesus, ama de uma maneira intensa, e por isso ele ama. Quem estava na ceia aqui ontem? Você sabe que horas que eu fui estudar isso aqui? 5 horas da manhã. Eu não consegui ficar acordado. Eu estava ontem em um carro. E quando eu me deparei com isso, falando desse panorama, eu falei, não, isso tem que ser colocado. Porque tem gente que está carregando a cruz, mas tem pessoas que estão arrastando. Tem gente que já não tem mais aquela disposição. É só você olhar para o teu redor. Aqui não tem 50 pessoas aqui nesta manhã. Agora quem carrega a cruz, irmão, está aqui. Eu não estou falando de quem foi trabalhar, que é um número considerado. Não estou falando dos irmãos que estão no grupo de risco e não podem estar aqui. Eu estou falando com aqueles que perderam toda a motivação. É mais ou menos assim, é como aquele casamento que está acabado. Ninguém ama mais ninguém. Pastor, e como é que essas pessoas convivem então? Suportando umas às outras. E casamento não é suportar. Casamento se resume em um servir o outro. Quando o casamento passa a ser suportar, esse casamento acabou. Ele deixou de ser casamento, deixou de ser atração, deixou de ser comprometimento. É alguns como estão vivendo hoje com essa
maneira de dizer que são cristãos. Vêm por obrigação, estão aqui para cumprir uma regra. E eu pergunto nessa manhã, irmãos, nós não podemos observar e ficarmos assim de braços cruzados. Nós temos que orar para que Deus tenha uma igreja que seja apaixonada por Ele, que faça tudo, não é porque Ele tem feito, independente do que Ele possa fazer, é quando a gente ama o nosso cônjuge, independente do que possa acontecer, a gente tem que servir. A gente não pode perder essa paixão. Que nem, por exemplo, eu acordei de manhã, a minha esposa falou: bem, eu vou ficar em casa, eu tenho coisas para fazer. Eu olhei aqui, eu fiquei calado. Aí a Sofia acordou e disse: não, eu não quero ir para a igreja. Eu falei: não, isso aqui é um espírito do mal, está aqui agora de manhã. Isso aqui não é Deus, não. Não, senão daqui a pouco eu também vou dizer que eu não venho. Que está lá o Anderson, que está lá a irmã Solange, que está a Fernanda, que está o Cícero, o Francisco. Eu não preciso estar aqui. Não, irmão, onde que Deus me quer de manhã? Quando Ele está aqui? Ele me quer aqui, Ele não me quer em outro lugar. Só tem uma coisa que pode me parar: é eu ter um problema de saúde, ou de um questionamento trabalhista, ou uma reunião ministerial que tenha convocação, que precisa da minha participação, porque do contrário, Deus quer eu aqui, você. E você que me assiste, Deus te quer na escola dominical. Ah, mas pastor, mas e as coisas da sua casa? Vai ser feito quando? Tem uma semana inteira para fazer. Agora a escola dominical é uma vez por semana. E minha filha está aprendendo agora, ela tem que aprender que mesmo com sono ela tem que vir para a escola dominical. Está cansada? Vamos para a escola dominical. A gente tem que se enraizar na escola dominical. Porque quando ela tiver 18 anos ou 21 e ela dizer: eu não quero mais para a igreja, mas eu fiz a minha parte. Quando ela dizer: eu não quero servir a Deus como o Senhor serve, problema seu. Mas enquanto eu tive forças e controle, eu levei a ensinar o caminho que leva para o céu. Ponto. Eu não vou ficar congregando aqui com a mente pesada, que nem alguns podem estar agora com a mente pesada. Onde é que está o meu filho? Eu deveria ter trago meu filho, eu deveria ter trago ele, insistido com ele. Agora não tem jeito, agora está de maioridade. Mas você tem seus filhos, que nem diz um presbítero da igreja, chama os filhos de catatal, pequenininhos. Vocês têm ele pequenininho, traga para a igreja. Vamos aprender a palavra. Não estamos podendo ter classes, mas se ele estiver no teu colo, ele vai estar absorvendo toda a palavra. É você que se engana que ele não está aprendendo aqui. Ele está ouvindo tudo, está guardando tudo, mas não de uma maneira como um adulto, é como uma criança, e aquilo a uma hora vai eclodir na mente. Vai. Por isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando? Cedo. Cedo. Essa abordagem, irmãos, que nós vamos ver ao longo dos 12 domingos no estudo do livro de Jó, uma coisa eu vou adiantar aqui para vocês. Tem muita coisa que eu poderia falar, mas não é o momento. Vocês vão ter que estar aqui para aprender com os professores principalmente, né? E tragam perguntas, é interessante para estimular o professor na sala, né? Mas uma coisa eu posso adiantar para vocês: Jesus, o nosso Salvador, Ele nos apresentou Deus como sendo um Pai, e como Pai nós nos tornamos filhos, e todo filho ele tem um relacionamento com o seu Pai, e o relacionamento que Deus, a partir do ponto que Jesus nos apresenta Deus como Ele é um relacionamento de filho e pai, pai e filho, e isso se resume em amor. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele ama o Filho. Então veja, amados irmãos, que não existe algo, como alguns afirmam, pela sutil pergunta de Satanás sobre fé,
desinteressada. É claro que eu tenho interesse em servir a Deus, não é por aquilo que Ele pode me dar, mas é por aquilo que eu mereço como filho. Você não tem o seu filho? Amanhã que dia que é? Amanhã comemora aí uma comemoração universal no mundo todo, principalmente nos principais países, onde a gente vai avaliar o que os nossos filhos merecem. E como pai você não vai dar? Como pais que vocês são, vocês não vão dar o que o filho merece? Agora, você acha que Deus, me amando, vendo que eu sou um filho obediente, que ando segundo as suas regras, segundo a sua palavra, você acha que Ele vai me ver no momento de dor e sofrimento e Ele vai sarcasticamente sorrir com tudo isso? Não, Ele, como um pai amoroso, Ele vai derramar a sua bênção sobre a minha e sobre a vida de todos quanto obedecem a Ele e tem Ele como pai. É algo lógico que existe, amado, pessoas espiritualmente egoístas, pessoas que acabam abusando e trocam tudo, mas isso não é um quadro geral. Tem crente que é leviano mesmo, ele está servindo a Deus porque ele só quer aquilo, depois que ele alcançou ele cai fora. É por isso que o crente ele precisa ter discernimento espiritual para poder entender. Por exemplo, você sabia que tem influência de pessoas que chegam na igreja porque sabem que na igreja tem filho de crente e filha de crente. Filha de crente é uma moça que tem um comportamento ilibado, tem um comportamento diante da sociedade ilibado, não vive com conversa no meio da rua, é uma moça pura, é uma pessoa que está guardando, como algumas acreditam, no seu príncipe que vai, conduzi-la a um castelo. É o sonho que toda moça tem, de ter um homem que cuide dela, e de repente se infiltra no meio um lobo com pele de cordeiro, entrega-se a Jesus, começa a andar com o bico, mas na verdade ele só quer só ovelha, porque depois que ele conquista, ele abandona o evangelho, porque o que ele queria era uma moça, porque toda moça que tem juízo, ela não casa não faz conjunção com jugo desigual, porque vai acabar sofrendo. Jugo desigual, irmão, só leva. Eu não estou dizendo que você não pode casar com ímpio, não posso afirmar isso, eu não tenho uma base na Bíblia para dizer assim, não casa porque está escrito. Não, existem conselhos na Bíblia que mostram que o caminho para você melhor é você esperar em Deus, porque Deus sempre tem o melhor para você. Agora, tem gente que não espera, aí se atira nos braços do primeiro. Não, irmão, eu louvo a Deus que a Cristina ela tem esse jeitinho aí, irmão, mas ela fez custar esses joelhos aqui, viu? Esses joelhos que já estão meio desconjuntados, né? Pensa numa moça difícil, né? Mas valeu a pena. Valeu a pena. Eu digo para vocês jovens que estão aqui nesta manhã, vale a pena a gente esperar em Deus. Vale. Então a história de Jó, nós vemos que Deus ele tem um cuidado dele. Deus cuida de Jó com tanto empenho que ele acabou, na verdade Jó acabou se revelando, pessoalmente, e Deus ele acaba assim também se revelando pessoalmente a Jó. Você vai observar que o diálogo de Jó e Deus é um diálogo aberto, porque Deus ele vai falar das suas visões, as visões que Deus tem para a humanidade de uma maneira universal. Então veja que um Deus que confessa o seu extremo cuidado com o homem, irmão, é um Deus que está profundamente envolvido no destino do homem, ou falando do destino humano. Observe que Deus não é uma força passiva, como diz aí algumas religiões. Na verdade, Ele é um Pai amoroso, é um Pai que ama, e Ele é o Criador de todas as coisas, mas também está presente para intervir nos negócios do homem.
Se ele vê que o homem com aquela atitude ele vai se arrebentar, Deus ele age intervindo, enviando pessoas e dizendo: não vai por esse caminho, você vai se dar mal. Vem por aqui que Deus vai te ajudar. Deus ele intervém nos negócios do homem, mas ele não impede que o homem faça aquilo que ele quer fazer. Então ele recompensa, irmão, mas diga comigo, ele recompensa, mas ele pune, mas ele guia. Ele recompensa, mas ele pune, mas ele também guia. Veja que os homens são moralmente responsáveis, irmãos, diante de Deus. Todo ato que eu tenho, eu preciso prestar conta do que eu estou fazendo. O homem não está isento das suas responsabilidades. E Deus obviamente cumpre o seu papel sendo um Deus amoroso, que guia, mas ele pune. A base do seu trono é a justiça. E nós estamos vivendo no século 21, irmão, com todo o conhecimento. Nossa, eu talvez esteja falando aqui nessa manhã para pessoas que têm um conhecimento maior do que o meu. Eu já dirigi trabalhos que tinham pessoas que tinham muito mais conhecimento do que eu. E hoje isso é muito bom, que as pessoas tenham conhecimento da palavra. Então, você vai ver, amados irmãos, que Deus, o nosso Senhor, Ele acrescenta esta percepção especial sobre o sofrimento, ao ponto que passamos a estudar a sua palavra. Veja aqui em 1 Pedro, abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 13, capítulo de número 3, versículo de número 13. Quem lê para nós rapidamente? 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. Vamos ler o 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Rapidamente. Quem achou? 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 ao 18. Eu estou usando, você tem que carregar uma Bíblia maior, hein? Não é? Olha aqui, ó, lê aqui, querida. Para te santificar ao Senhor Deus em nossos corações, estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos aos que blasfemam do vosso conforte em Cristo. Porque melhor é que padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo mal. 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-vos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Deus ele assegura aqui a nós, amados, fazendo um resumo desses versículos, que os que sofrem por fazer o bem, que esse sofrimento ele está no contexto do propósito especial de Deus para o homem. Veja que Cristo também sofreu, apesar de ser inocente. Ele não era inocente, mas ele não sofreu todas as dores como conhecemos. Veja que por meio do sofrimento, a palavra de Deus diz que ele alcançou o propósito maravilhoso
de nos conduzir através do seu sofrimento a Deus. Nós sabemos que todo aquele sofrimento de Cristo resultou em que todos os homens que aceitam a Jesus como Salvador sejam conduzidos a Deus. Então, talvez nós não saibamos por que Jó sofreu tanto. Afirmar por que ele foi escolhido para sofrer tanto, né? Ou porque você estamos sofrendo tanto, ou porque aquele ou aquela está sofrendo tanto. Mas de uma coisa temos que ter certeza, irmão. Repita comigo: o sofrimento dos que pertencem a Deus vem junto com o propósito que conduz o homem para o bem. Lembra que Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, da mesma forma que Jó e Jesus reagiram diante do sofrimento, irmão, nós precisamos também depositar a nossa total confiança em Deus, principalmente quando nós formos atingidos. Pense bem uma coisa, irmão: se Deus curasse todas as pessoas que estão doentes, se Deus impedisse que todas as armas fossem usadas, pense se Deus ele impedisse que todos os acidentes eles fossem não acontecessem, nenhum acidente acontecesse de forma alguma. Eu pergunto: se Deus protegesse e curasse todo mundo, se Deus ele respondesse todas as suas orações e ele deixasse a tragédia cair somente sobre aqueles que são ímpios, que não servem a Deus, que não são a favor da palavra de Deus, você sabe o que isso iria resultar? Satanás ele teria como acusar o próprio Deus, dizendo que Deus ele não é justo. É por isso que quando Deus envia o sol, ele envia o sol para os justos e para os injustos. Por isso, quando Deus ele vem com aquele dia maravilhoso, ele abençoa a todos, independente de quem seja. Veja que Satanás, amados, e pior ainda do que isso, ele poderia acusar Deus, dizendo que todas as nossas orações são atendidas, que todos os nossos desejos são alcançados, só porque Ele nos dá isso, é porque servimos a Ele. Era justamente a afirmação dele para Jó: tu dá tudo para Ele, tu faz o que Ele pede, tira tudo dele, para ver se ele ainda continua a te adorar. E Deus deu a maior prova para o inimigo, irmão, porque Deus ele jamais o inimigo poderá se comparar a Deus. Eu vou repetir o que eu estou afirmando aqui nesta manhã: jamais o inimigo poderá se comparar a Deus, porque todo o mundo hoje que serve aos seus prazeres e às suas paixões estão sendo servidos pelo inimigo. Pessoas que até vendem a alma, fazem sacrifícios aí, terrores, coisas terríveis, como por exemplo, comer vísceras de um cadáver que foi enterrado numa sexta-feira. Essas pessoas servem porque elas querem que Satanás dê a elas o que elas querem. E é por isso que ele quer ser adorado. Foi isso que ele disse para Jesus naquele período em que Jesus estava justamente buscando a Deus. Mas Jesus disse que nem só de pão viveria o homem. Quando ele disse: prostra e me adora, porque eu vou te dar todos esses reinos. Irmão, nada pertence a Satanás. Satanás usurpou de tudo que tem. Ele realmente, ele é o Senhor desse mundo.
É Ele que diz que Ele que dita as regras para as pessoas da sociedade, mas nada é dele. Ele usurpou o direito que era de Adão, ele usurpou, mas Jesus sabia que tudo pertence ao Pai. Tudo pertence a Deus. Jamais, irmão, o homem pode servir a Deus por aquilo que Deus ele faz. Nós servimos a Deus pelo que Ele é. E nós sabemos que Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Por isso eu encerro isso dizendo nesta manhã, só há uma maneira de entender porque às vezes tantas lágrimas derramamos, irmão. Tantas lágrimas, choro de dor, é porque há um conflito espiritual nesse momento também. Você sabia que nesse momento, irmão, há um conflito espiritual tão grande, que se Deus permitisse que seus olhos fossem abertos, você iria enxergar a atividade no mundo espiritual maior do que a atividade natural aqui na terra. Se nós somos o que? 5, 6, 7 bilhões de pessoas no mundo espiritual isso seria o triplo, quádruplo. Seria haver guerras, irmão, sendo travada diante dos teus olhos, entre os anjos de Deus pelejando por você e por mim, e entre as entidades do mal, tentando arrastar tua alma e levá-la ao mais profundo do escuro. Na verdade, amados irmãos, nós sabemos que Deus ele está presente trabalhando. Há anjos trabalhando em favor dos fiéis. Que Deus abençoe a sua vida. Repita comigo: sofrimento é coisa de cristão. Vamos orar. Senhor, nós queremos nesta manhã te agradecer por este ensinamento, por este panorama no livro de Jó. E queremos declarar aqui, ó Deus, que o nosso comprometimento, Pai, está baseado na nossa fé, nessa fé salvadora, nessa fé que nos enriquece a cada dia, porque ela nos faz estarmos mais ao lado de Deus a cada dia. Eu te peço nesta manhã, abençoa todos que estão recebendo esta porção da tua palavra, e que o Senhor venha abençoar a todos que estarão estudando nos próximos dias, Senhor, a tua palavra, todos os domingos que restam ainda, Pai, destes 3 meses do ano. Que o Senhor nos enriqueça com a tua palavra, e todos aqueles que nos assistem neste dia, Pai, sejam alcançados pela tua bondade, pela tua misericórdia. E se há algum sofrimento, Pai, através dessa vida que nos ouve, que ele possa enxergar que através de Jesus Cristo, servindo a Deus, todo sofrimento baseado na nossa fé nos conduz a termos um relacionamento maior com o nosso Deus. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e até uma próxima aula.